e o jogo terminou empatado em 1-1. Agora, para essa segunda fase, vocês esperam um adversário diferente daquela primeira fase? Bom dia, Mel. Bom, foi um jogo, pelo que eu lembro, um jogo bem truncado, né? Uma equipe que trouxe muita dificuldade pra gente. A gente conseguiu, no segundo tempo, eu lembro que a gente conseguiu abrir o placar, né? Aí logo depois, numa bobeira nossa ali, a gente acabou tomando um empate. Mas eu creio que eles evoluíram muito o jogo deles, né? Se eu não me engano, foi logo no início do quarta, quinta rodada, alguma coisa assim que a gente jogou contra eles. E aí, ao longo eles fizeram um campeonato bem consistente, então a gente espera um jogo bem difícil. Tem jogadores em ótima fase, né? Tem um dos artilheiros do campeonato, tem vivido um bom momento. Então a gente espera um jogo bem difícil, bem truncado também. Eles também perderam na primeira rodada, então eles vão precisar de somar pontos aqui. Então a gente espera um jogo difícil, um jogo truncado, mas a gente tem trabalhado muito essa semana para que a gente consiga sair com resultado positivo. Bom dia, Índio. Então, nessa já era uma pressão, né? Você iniciar a estreia contra o São Bernardo já convivia assim, com uma pressão, uma expectativa, e o time foi lá e acabou sendo derrotado numa bola vadia, vamos dizer assim, né? Jogo controlado. Como é que o elenco está trabalhando essa pressão para esse jogo, onde a vitória é necessária? Bom dia, Edilmar. Bom, a gente sabia que seria uma segunda fase bem difícil pelo que foi a primeira fase já, né? A gente já tinha jogado contra os 3 adversários e sabia da dificuldade que era. Contra o São Bernardo foi bem isso mesmo. Foi o jogo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem difícil, onde eles tiveram as melhores chances, né? E o Rafa estava numa tarde inspiradíssima. Aí no segundo tempo, quando a gente melhorou, a gente conseguiu igualar, equilibrar o jogo. No finalzinho ali, tomamos aquele gol numa bola besta, mas futebol assim. Claro que, como você disse, tem a pressão, né? A gente fez uma primeira fase ótima, terminamos em primeiro, então cria-se uma expectativa ainda maior, né? Pelo que a gente também tem esse desejo, tem esse sonho, mas agora é momento de controlar, não deixar essa emoção desfavorável acabar controlando a gente, né? A gente sabe da responsabilidade que a gente tem e eu creio que aqui tem jogadores maduros o suficiente para suportar essa certa pressão, assim, mas nós estamos muito confiantes naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode render e naquilo que a gente pode conquistar, que é o nosso maior sonho e objetivo, que é o acesso. Obrigado, Índio. Bom dia, Índio. Índio, você é uma das poucas peças que estava aqui em 2018, né, naquela Série C. Aquela Série C, lógico, outro formato de disputa, mas o Operário também começou perdendo o primeiro jogo para o Santa Cruz e também era uma outra realidade de elenco, vinha já da Série D do ano anterior. Mas o que dá para trazer de lá para cá, para de repente você trazer para esse elenco em questão de motivação, de características, o que dá para trazer daquele ano para agora? Bom dia. Bom, eu estava até lembrando, né, de ontem mesmo dessa situação, né, que como você disse, foi um formato diferente, era mata-mata, né, a gente jogou o primeiro jogo lá contra o Santa e perdemos de 1-0, mas o que me marcou muito e eu percebi que foi bem parecido com o que aconteceu dessa vez foi a sensação pós-jogo, né, eu lembro que quando a gente perdeu o primeiro jogo lá contra o Santa Cruz de 1-0, a gente saiu de campo assim, um olhando para o outro e todo mundo bem confiante, vibrando, porque sabia que na volta aqui nós iríamos conseguir o resultado, né? Essa confiança, essa convicção de terminar o jogo e todo mundo, tipo, um olhar para a cara do outro e falar, pô, a gente vai subir, que eu tava lembrando que fez a diferença. Então, e eu tive essa mesma sensação pós-jogo contra o São Bernardo, apesar das dificuldades, das dificuldades que a gente enfrentou no jogo em si, mas eu saí com essa sensação de confiança, de convicção verdadeiramente que o nosso time
é capaz, consegue sim reverter essa situação difícil de começar o primeiro jogo com uma derrota, mas, como eu disse, eu saí eu me lembrei muito dessa sensação do mesmo jogo contra o Santa Cruz, de sair de lá ainda mais confiante, ainda mais convicto que nós somos capazes de reverter essa situação e conseguir o acesso. Índio, você até comentou sobre não trazer essa pressão para o lado negativo, né? Mas já teve torcedor cornetando nessa primeira rodada da segunda fase. Até que ponto essas críticas, digamos assim, funcionam como combustível para vocês? Olha, eu particularmente procuro nem visualizar esse tipo de coisa, nem absorver esse tipo de coisa, né? Porque, querendo ou não, nós somos humanos e de certa forma faz mal, né? Faz mal sim. Mas, como eu disse, a nossa confiança, a nossa convicção é muito maior do que um jogo em si, né? Claro que a gente entra em campo para sempre vencer. Isso mas a outra equipe também. E é um jogo, né? Nesse jogo eles acabaram sendo vencedores. A gente sabe que o torcedor é muito passional. Eu mesmo também já fui torcedor, sei o quanto que mas a gente procura não se apegar a essas coisas negativas. Como eu disse, eu particularmente procuro nem ficar visualizando rede social em dias assim. Então, a gente entende o lado até um certo ponto, né? Mas a gente mantém o nosso foco e a nossa convicção intactas, né? Apesar da derrota, não era o resultado que a gente queria, mas a gente não é levado conforme o vento. A gente tem um norte, a gente tem um objetivo muito bem traçado, muito claro, e isso não muda em relação a uma derrota. Então, claro que a gente, como eu disse, até um certo ponto a gente entende o lado do torcedor, mas a gente tem um objetivo muito bem traçado e não é uma derrota, uma situação adversa que vai mudar a nossa confiança, a nossa convicção. O Operário é um time que gosta de ficar com a bola, né? Um time que valoriza muito e em 2 jogos que aconteceu a mesma coisa, Volta Redonda e domingo, né? Ou seja, o jogo controlado no segundo tempo e uma bola despretensiosa, tanto um como o outro, acabou fazendo com que o Operário tomasse o gol. Mas a gente vê que o Operário não agride tanto, fica com a bola e não agride. Isso é uma situação assim que de só concluir numa situação na boa mesmo, ou é gostar de ficar com a bola sem, por exemplo, tentar definir o jogo, matar o jogo, fazer um segundo gol, por exemplo? Isso é uma cobrança interna que a gente tem também, né? Em relação à comissão, a nós e a nós mesmos, né? A gente sabe que a gente precisa ser mais contundente nos momentos que a gente tem a bola. É uma cobrança que a gente tem tido diariamente, né? E tem feito os treinamentos em cima disso. Eu creio que falta exatamente isso, essa contundência, esse desejo de matar logo o jogo, porque a gente fica bastante com a bola e em determinados momentos a gente tem essa chance, essa oportunidade, mas é algo que a gente tem se cobrado muito, principalmente nessa fase, né, que os jogos são decididos em detalhes. Então, essa semana a gente tem trabalhado muito em cima disso, em relação a terminar jogadas, sempre fazer as melhores escolhas, e eu creio que nesse jogo a gente já vai conseguir ter uma contundência, uma terminação um pouco melhor para conseguir, se possível, matar o jogo quanto antes. Obrigado. Índio, a gente percebeu, assim, o Diogo até perguntou da questão ofensiva, e na questão defensiva, esse jogo contra o São Bernardo, deu para ver, por exemplo, você saiu bem cansado, parece que o sistema defensivo foi sobrecarregado nesse jogo contra o São Bernardo, e o que não pode se repetir na partida contra o São José? Cara, eu acho que não é desculpa, não é muleta, mas querendo ou não, influencia sim no momento do jogo. O gramado estava bem pesado, né? Quando a gente entrou dentro de campo, a gente viu que, eu não sei se eles fizeram de propósito ou se é normal deles deixar a grama, mas ela estava um pouco mais alta que o normal e isso acaba deixando o jogo um pouco mais pesado. Mas
tudo isso faz parte. Eu creio que, taticamente, nós percebemos algumas situações que, de certa forma, nos deixaram um pouco mais expostos, mas, como eu disse, a nossa comissão é uma comissão muito inteligente, que consegue perceber isso, e eu creio que foi mais o primeiro tempo. O segundo tempo, como eu disse, a gente conseguiu controlar mais o jogo, conseguiu equilibrar as situações, e eu creio que, claro que eu não vou falar que é bom perder ou é bom levar uma pressão assim, mas de certa forma a gente tira aprendizado desses momentos, dessas situações, e eu creio que principalmente o primeiro tempo, serviu de referência e de exemplo para que a gente não dê tantas chances e oportunidades para a equipe adversária. Não chegou lá no início da temporada, mas conseguiu esse contato. Gera uma ansiedade diferente nessa segunda fase? Gera, porque é muito decisivo, né? A gente está numa fase agora onde é praticamente final cada partida. Se você deixar de pontuar, a outra equipe vai pontuar 3 pontos. E nessa fase a gente não pode mais tropeçar, tudo. Então, esse jogo dentro de casa, eu creio que com o fator do torcedor estar aqui nos apoiando, tudo, a gente tem grande chance de sair vencedor. Cássio, bom dia. Eu abordei com o Índio a mesma situação, e como você é um jogador ali da criação, do meio, também vou abordar com você. O Operário é um time que gosta muito de ficar com a bola, controlar o jogo, né? Aconteceu isso contra o Volta Redonda, segundo tempo contra o São Bernardo, mas é um time que agride pouco, no sentido, fica com a bola e agride pouco no sentido de matar o jogo, né? O que falta, ou é alguma situação que entre vocês já é uma situação normal, ficar com a bola e não agredir o adversário e tentar manter o resultado? Cara, eu acho que essa é a grande característica da equipe, realmente, é ficar com a bola, ter prazer de jogar futebol. Só que muitas vezes as equipes, hoje em dia está muito estudado o futebol, eles sabem que a gente gosta disso, então eles exploram isso também a favor deles. Então eles ficam lá atrás, eles buscam mais contra-ataque quando joga com a gente também estuda os adversários, e a gente sabe que contra outras equipes os times jogam mais abertos, mas contra a gente eles jogam mais fechado. Então, por isso gera mais dificuldade para a gente. Não é uma questão da gente chegar menos, da gente ter essa característica. Eu acho que é pelo campeonato, pela característica da nossa equipe, pelo estudo que tem a cada jogo. E eu acho que isso que gera menos finalizações. Mas a gente busca, cada dia está melhorando nisso. É uma cobrança do Rafa, e eu procuro, assim como todos os nossos companheiros aí, a melhorar nessa questão, para que a gente possa não só fazer também um gol por jogo, mas fazer 2 mais. Eu acho que é isso que a gente busca também. Obrigado. Bom dia, Cássio. Perguntando, essa semana se falou muito do Felipe Augusto, da recuperação dele, que é um jogador importante para a equipe. Como que vocês têm acompanhado a recuperação desse jogador? Qual que é a importância que ele tem, de repente, ali para o sistema ofensivo, para essa construção de jogada e finalização de jogadas hoje do Operário? O Felipe é um jogador muito importante. A gente sabe que nesses últimos jogos aí ele vem sendo muito decisivo. Creio que seja o jogador mais decisivo da nossa equipe. Acho que isso é inegável. E a recuperação dele está sendo positiva para a gente vê com bons olhos isso. Mas a gente sabe também que, caso ele não jogue também, tem grandes jogadores que podem fazer a mesma função. Só que eu vejo no Felipe Augusto algumas características diferentes. Ele tem mais velocidade, ele consegue finalizar bem com as 2 pernas, tudo. Se movimenta muito bem, é um jogador fantástico, e tenho certeza que se ele jogar, vai ser muito importante pra gente. Cássio, dos 10 jogos como visitante que o São José fez lá na primeira fase ainda, ele perdeu 4 e empatou 3. A que ponto vocês conseguem aproveitar essa, de certa forma, instabilidade do adversário para conseguir esses 3 pontos em casa? Eu acho que não vai nem pela questão do adversário, do São José no caso, vai mais pelo nosso desempenho dentro de casa, que a gente não perdeu esse ano ainda, se não me engano.
E eu acho que é essa força e essa mentalidade que a gente tem que ter, essa mentalidade positiva de, independente do adversário que vier, a gente tem que ganhar, porque é isso que a gente vai buscar durante toda a competição e agora não vai ser diferente. Cássio, ainda abordando a questão de finalização, né? Você é um bom finalizador também, né? Depois, inclusive, que o Operário tomou o segundo gol, você finalizou uma bola de fora da área e o goleiro fez uma defesa importante, pediu o impasse do Operário naquele momento. Mas é outro aspecto que a gente também sente falta, né? Que é o remate de fora. Vocês têm trabalhado isso e de quebra também a bola parada, né? Que de repente você pega um time fechado, como o mesmo você abordou na primeira resposta, e a bola parada pode definir. Esses dois aspectos eu gostaria que você comentasse, por favor. Sim, a questão da finalização de fora da área, realmente é aquilo que eu falei, vai de cada jogo. Tem jogo que as equipes elas abrem muito o meio, principalmente quando elas jogam em casa, e aí gera mais oportunidade de finalizar de fora da área. Agora a questão de falta, eu estava comentando ali com os meninos, estava assistindo o jogo da Argentina ontem, o Messi, e eu acho que no futebol de hoje, tão competitivo, é importante você ter jogadores com essa capacidade de fazer gol de falta, de ter uma boa bola parada boa. Eu creio que, pelo menos nessa partida aqui, a gente não teve nenhuma falta perto da área ali para bater, e a equipe deles teve 3, se eu não me engano. E eu acho que é buscar mais isso, buscar mais oportunidades, que eu creio que com mais oportunidades você tem mais chances de fazer gol, de estar nessa questão assim, ser mais pontuador. E creio também que envolvendo bola parada, escanteio também, eu acho que o nosso gol saiu de um escanteio, de uma jogada que o professor Rainer treinou. E é importante frisar isso também, a importância de todos. A gente vem treinando de todas as maneiras para que a gente possa fazer gol e ter oportunidades. Obrigado, Cássio. Cássio, o Operário enfrentou o São Bernardo, que joga com 3 zagueiros. Me parece que o São José também tem essa característica. De que maneira isso influencia no posicionamento do Operário, de como o Operário se porta dentro de campo? E se isso influencia também a movimentação de vocês dentro de campo? O que muda? O que vocês sentem que precisa mudar quando enfrenta uma equipe com essa formação tática diferente? Eu acho que vai ser a mesma coisa que a equipe de São Bernardo. Lógico que a equipe de São Bernardo agrediu muito a gente no primeiro tempo. Só que eu acho que, pelo meu ponto de vista, a equipe vai vir um pouco mais atrás, a equipe deles. 3 zagueiros, é capaz de vir com 2 volantes e vai ficar com os 10 lá atrás, explorando muito contra-ataque. Eu acho que tem sido isso durante toda a competição, é o que a gente tem estudado. E vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito fechado, tenho certeza disso. Só que a gente, pela movimentação, a gente não pode ficar acomodado com a marcação adversária. A gente tem que buscar, tem que agredir a linha deles para gerar espaço. E através das movimentações a gente vai gerar espaço e, se Deus quiser, ter muitas chances para concluir em gol.